A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui iniciando esse culto de quinta-feira, que na verdade agora estamos transformando em um estudo, né? Estudo da Palavra de Deus. E vamos iniciar esse estudo hoje falando sobre o tabernáculo. Nós estamos entrando aí neste mês de setembro, outubro, né? Na campanha da Arca da Conquista, e nós pensamos que seria interessante nós contextualizarmos a questão da arca dentro do tabernáculo, porque a arca ela está inserida no tabernáculo, né? Então é importante nós entendermos onde ela se localiza na Bíblia, na Palavra de Deus. Amém? O tema deste estudo, né, que nós estamos iniciando hoje é o tabernáculo, lugar de habitação. O tabernáculo era o lugar da habitação de Deus entre os homens. É importante nós entendermos isso, né? Ele pode ser entendido como uma tenda, uma cabana, né? Porque naquela época o povo de Israel ele vivia em tendas. Eles eram nômades, né? Eles estavam se locomovendo, né? Ali pelo deserto, então eles tinham essas tendas que eles montavam, desmontavam, né? Somente que, logicamente, o tabernáculo, né, era uma tenda muito especial. E nesse estudo que nós estamos iniciando hoje, nós vamos ver detalhe por detalhe dos materiais que foram usados e tudo mais. Eu fiquei maravilhado com esse estudo, porque ele mostra de uma maneira divina e santa em como Deus estabeleceu já no tempo do Antigo Testamento a maneira correta do homem se apresentar e conseguir entrar na sua santa e gloriosa presença. Deus mandou o povo trazer ali materiais através de Moisés, né, para construir o tabernáculo, poderíamos chamá-lo também de santuário, para habitar nele e para aprendermos a entrar na sua presença, como já disse. E o tabernáculo ele estava prefigurando e apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que viria e estabeleceria o Novo Testamento no seu sangue derramado ali na cruz. Ou seja, o Antigo Testamento ele nos dá a sombra do Senhor Jesus Cristo que viria no futuro. E o Novo Testamento nos dá a sua essência. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo veio em carne, osso, sangue, né? E resolveu o nosso problema para com Deus Pai. Diga aleluia, diga glória a Deus, porque isso é algo realmente maravilhoso para nós. Em resumo, o tabernáculo é um retrato perfeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo em cada um dos seus ricos e preciosos detalhes. E também da ação do Espírito Santo que foi enviado por Jesus quando ele subiu aos céus, né? E da ação do Espírito Santo na igreja. Então é algo realmente completo, né? Até os dias de hoje. No final desse estudo nós vamos focar mais na Arca do Concerto, ou Arca da Aliança. Entretanto, nós não temos, né, como eu já disse no início, como entender corretamente a arca sem verificarmos em que contexto ela está colocada, pois a arca está localizada no tabernáculo. Amém? Então vamos iniciar o nosso estudo com o texto, né, áureo, que é o texto que Deus fala com Moisés a respeito dos materiais e de como tudo deveria ser feito. Esse texto se encontra em Êxodo, capítulo 25, no versículo 1. Vai até, eu creio que o Êxodo 27, por aí, 28. E depois, em Êxodo 35 em diante, ele repete novamente tudo, né? Porque, em primeiro lugar, Deus falou com Moisés. Moisés escreveu tudo aquilo que Deus mandou. Depois, em Êxodo 35, foi quando começou realmente a executar tudo aquilo que Deus mandou fazer. Amém? Êxodo 25, versículos 1 a 9. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. : ouro, e prata, e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral,
e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então vejamos, em cada um dos materiais que Deus mandou Moisés para que o povo trouxesse, né, através de Moisés, nós vamos ver cada um desses materiais e o seu significado. Hoje, logicamente, né, eu quero falar mais sobre os materiais em si, os detalhes deles, tudo aquilo que Deus mandou construir. E depois, num segundo estudo que nós vamos fazer, eu vou focar mais então no significado. Hoje eu vou dar um relance apenas de alguns do significado deles, tá? Então, em primeiro lugar, Deus mandou eles trazerem 3 metais: ouro, prata e bronze, tá? Esses eram os 3 metais que Deus pediu que Moisés pedisse ao povo para trazer. É importante nós nos lembrarmos como que esses materiais vieram parar na mão dos israelitas, se eles estavam no deserto. Tudo isso aconteceu quando da saída do povo lá do Egito, quando Deus libertou o seu povo através de Moisés. Nós tivemos a 10ª praga, né, que foi a mortandade dos primogênitos, dos filhos dos egípcios, e Deus falou para Moisés que orientasse o povo que quando eles fossem sair, eles saqueassem o Egito, né? Saqueassem de uma maneira assim diferente, que eles pedissem, né? E os egípcios estavam com tanta bronca deles e queriam que eles sumissem, desaparecessem de lá devido às 10 pragas, e principalmente essa última, né, a morte dos primogênitos, estava todo mundo em luto, que o que o povo pediu eles deram. Então tudo aquilo, Deus já tinha um plano já na saída do povo lá do Egito, do povo de Israel. Coisa maravilhosa, né? Então você lê lá, você não imagina, mas por que Deus mandou eles pedirem tudo isso? Por que Deus mandou eles trazerem tudo isso? Porque Deus tinha em mente já construir o tabernáculo ali no deserto e ia haver necessidade de todos esses materiais. Então vamos lá. Primeiro, o ouro. O ouro ele representa a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é usado dentro do tabernáculo propriamente. Nós vamos ver em detalhes como que tudo foi feito, né? Então você vai entender melhor essa questão de dentro do tabernáculo. Porque ele tinha ao redor dele um átrio, né? Então os materiais que são usados no átrio são diferentes dos materiais que são usados dentro do tabernáculo. A prata representa a redenção que o Senhor Jesus Cristo realizou para nos salvar, né? Jesus foi morto, né, para pagar o preço dos nossos pecados. Ele era usado no topo dos postes do átrio. Embora ele fosse usado no átrio, ele não era usado na parte do chão, ele era usado na parte de cima. Isso tem um significado. E nas bases dos postes do tabernáculo. Interessante. O terceiro material é o bronze. O bronze ele significa sofrimento, juízo de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo, né? Então, o bronze ele mostra também a questão do nosso contato com o mundo. Tudo que for feito de bronze está encostado no chão. É importante nós entendermos isso. Está encostado no chão, na terra, tá? Isso tem um significado. Os metais, ouro, prata e bronze. Agora nós vamos ver as cores. Azul. Azul, ela nos mostra Jesus como Filho de Deus, que veio dos céus, né? Roxo ou púrpura, como é citado na maioria dos textos, mas nós conhecemos mais por roxo, né? Jesus como Rei dos Reis. O roxo era a cor da nobreza. Se você verificar aí filmes que mostram os reis antigos, né, você vai ver que eles usavam roupas roxas ou púrpura, né, que é a cor da nobreza. Nós temos aqui o escarlate, que é a terceira cor, ou o carmesim ou vermelho, traduzido numa cor mais conhecida, né, por nós. Vermelho, carmesim e escarlate é a mesma coisa. Jesus como nosso Salvador. Então, a obra redentora que Jesus realizou, sendo crucificado e morto na cruz, derramando o seu sangue. A cor do sangue é vermelha. E por último, nós temos aqui o tecido, né? Linho fino retorcido, cuja cor era branca, significando o homem perfeito, Jesus 100% homem. É importante nós entendermos isso. Depois, no segundo estudo, nós vamos detalhar melhor tudo isso, né? Então, nós vimos os metais, vimos as cores,
E agora nós vamos ver pelos e peles, que Deus pediu que eles trouxessem. Pelos de cabra. Pelos de cabra, Cristo sendo entregue para o holocausto. Né? Esse era o significado, pelos pecados do povo. Pele de carneiro tingidas de vermelho. Lá fala tintas, né? De vermelho, é tingida, né? Peles de carneiro tingidas de vermelho. Cristo como o Cordeiro de Deus, que foi entregue em sacrifício em nosso lugar, como nosso substituto. Né? Em terceiro lugar, peles de animal marinho. Esse animal marinho, né? Verificando melhor os textos ali, eles falam texugo, mas eles dizem que o que existia mais mesmo ali, que seria mais conveniente, seriam focas ou dudongo. Focas ou dudongo. Esses animais marinhos, eles são comuns ali no Mar Vermelho. Então, o sentido dessa pele de animal marinho era ser de couro impermeável, porque ele ficava por último. Então, se chovesse, coisa e tal, não ia penetrar dentro do tabernáculo. Né? Eles indicavam o quê? Jesus com ausência de beleza. Aquele texto lá de Isaías 53, 2. Né? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse era o sentido. E também existia ouro ali dentro do tabernáculo, né? Coisas preciosíssimas. Se pessoas, povos vizinhos ali do povo de Israel, quando eles estavam acampados, olhassem e vissem o tabernáculo do lado de fora, essa cor de pele de animal marinho, né? Ela era escura. Ela não ia, logicamente, mostrar nenhuma beleza para que os povos quisessem ir lá ver o que tinha lá dentro. Né? Ela era meio uma cor assim repugnante, vamos dizer assim. Se fosse algo belo, bonito, que chamasse a atenção, isso iria atraí-los lá. Né? Então Deus também fez nesse sentido, né? Para que pessoas de fora, olhando, não desejassem, né? Povos inimigos, não desejassem ir lá para saquear. Se eles soubessem que tinha ouro lá dentro, já viu, né? Então Deus pensou em tudo, em cada detalhe. Simplesmente maravilhoso. Temos agora a questão da madeira que foi usada, azeite e especiarias. A madeira usada era a madeira de acácia. Acácia, essa madeira de acácia, é a única madeira que não apodrece. Interessante, né? Representa a humanidade do Senhor Jesus Cristo sem pecado, sem corrupção. Revestida de ouro, né? Quando era dentro do tabernáculo, né? Era revestida de ouro. Revestida de ouro significava, então, madeira significava a parte humana e o ouro a parte divina, 100% homem, 100% Deus. Revestida de bronze, tinha objetos que era madeira revestida de bronze, 100% homem e seu sofrimento ao extremo até a morte. Depois nós temos o azeite, né? O óleo para iluminação, azeite de oliva, luz, é o ungido de Deus, né? O Messias. Isaías 9:2 nós vemos lá, né? Eis que a luz brilhou no meio das trevas. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, realmente é algo maravilhoso. E também quando da ação do Espírito Santo, né? Nos revelando as verdades da palavra de Deus. É a luz. As especiarias para o óleo da unção. A ação do Espírito Santo em nós, derramando dons, transformando o nosso caráter, o fruto do Espírito Santo em nós. Especiarias para o incenso aromático. Tinha assim um cheiro doce. Significava o quê? As orações dos santos e as especiarias, vários tipos de oração. Né? O incenso, as orações e as especiarias, vários tipos de oração que sobem à presença de Deus. E também o nosso louvor e adoração a Deus. Né? Tudo aquilo que sobe, né? Sempre do homem em direção a Deus, de baixo para cima. O doce é porque era agradável a Deus. Amém? Então nós vimos aí, né, uma geral sobre a questão do tabernáculo, lemos o texto e vimos agora os materiais que compunham tudo aquilo que estava dentro ali do tabernáculo, desde o átrio até o tabernáculo. Depois nós vamos mostrar, né, conforme for passando, nós vamos mostrando para vocês as figuras. Amém? Agora nós vamos ver o que Deus mandou Moisés construir com esses materiais que nós falamos anteriormente, tá? O que Deus mandou ele construir? Em primeiro lugar, a porta de entrada do átrio.
Então, onde ficava o tabernáculo tinha como se fosse um quintal, né? Imaginando uma casa, né? O quintal do lado de fora, né? Então, tinha uma cerca que percorria toda a extensão do tabernáculo, né? E o que estava dentro da cerca ali e tudo mais foi aquilo que Deus mandou eles construírem. A porta de entrada do pátio, né? Vamos lá então começar pela porta de entrada do pátio. Ela media 9 metros de comprimento por 2,25 de altura. Era feita de estofo. Estofo nós podemos entender por bordado também, né? Estofo bordado azul, roxo e vermelho. E linho fino branco retorcido. Tinha 4 pilares sustentando, ou colunas, né, feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze. Então veja, tudo que estava fora do tabernáculo propriamente era revestido de bronze. Todo o material que compunha o pátio, então, era feito de bronze. O pátio externo, nós vemos a porta, agora nós vamos ver o pátio externo. A medida do pátio externo era de 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. Ele era cercado por cortinas feitas de linho fino branco, retorcido, num total de 60 pilares, postes ou colunas, feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze, com bases de bronze e com tampos em cima de prata e ganchos para segurar as cortinas feitos também de prata. O que ficava em cima era prata, o que ficava no chão era bronze. Amém? Na parte da frente tinha a porta de entrada do pátio, conforme já descrito anteriormente, que compunha, né, o pátio externo. As estacas para prender os pilares, ou os postes, também eram feitos de bronze. Se você imaginar ali as lonas de circo, né, tem aquelas cordas assim que descem lá de cima, puxando, né, e depois tinha uma estaca fincada no chão para segurar, né? Essas estacas aqui, bem semelhantes a isso, né? Ficavam fincadas no chão. As cordas para prender os pilares eram feitas de fio de pelo de cabra. E tudo isso aqui tem um significado maravilhoso, que nós vamos ver depois no segundo estudo. O altar, o terceiro item, né, que Deus mandou construir com esses materiais, o altar de sacrifício e holocausto. Ele ficava do lado de fora do tabernáculo, ou seja, dentro do pátio externo, logo na entrada. Era feito de madeira de acácia e revestido de bronze, quadrado com 2,25 metros de largura por 1,35 metros de altura. Tinha uma ponta em forma de chifre em cada um dos cantos do altar. Foi feita também uma grelha de bronze em forma de rede, colocada dentro do altar para sustentar a vítima que seria queimada, pois embaixo, né, dessa grelha tinha a madeira queimando. Também foram feitos utensílios de bronze para o altar, como garfos, pás, braseiros, né? Ele significava, né, o derramamento de sangue, lugar de morte da carne. Em quarto lugar, nós vemos a bacia d'água, ou a pia de água. Ela ficava um pouco mais adiante do altar de bronze, próximo ali já logo à entrada do tabernáculo, propriamente dizendo, mas também ficava no pátio externo, e feita de bronze maciço. Ela não tinha madeira na sua composição. Tinha também uma base de bronze, um suporte, né? Era usada para os sacerdotes se lavarem, purificarem os pés e as mãos antes de entrar no tabernáculo. Dentro da bacia foram colocados espelhos que as mulheres deram como oferta ao Senhor. Dessa maneira, o sacerdote, né, ele via seu rosto refletido quando ia se lavar. Os pés significavam o quê? Né? Contato com o mundo, com a terra. As mãos significam as nossas obras, tudo aquilo que nós fazemos. Em quinto lugar, nós vamos agora entrar no tabernáculo propriamente dizendo, né, em si. O tabernáculo e a sua estrutura. Veja bem, onde ficava ali no tabernáculo? Ficava o lugar santo e o lugar santíssimo, ou também chamado de Santo dos Santos. Um era o lugar de louvor e o outro lugar de adoração. É importante dizer, né, que todos os utensílios que ficavam dentro do tabernáculo eram feitos de madeira de acácia,
revestidos de ouro. Os de fora do tabernáculo, como já disse, feitos de madeira de acácia, revestidos de bronze. E quando existia alguma coisa feita de prata, ela ficava na parte superior. Era formado, então, né, ali o tabernáculo em si, por 48 tábuas de madeira ou armações, revestidas de ouro, fixadas em 96 bases de prata e unidas por 5 travessões de madeira de acácia revestidos de ouro em cada um dos lados. Essas tábuas, armações, ficavam na posição vertical. Cada armação media 4,5 metros de comprimento, altura, por 70 centímetros de largura. Na entrada do tabernáculo, que chamava lugar santo, havia uma cortina, um véu na entrada, e chamada de entrada da tenda, ou entrada do tabernáculo. Era a porta da tenda do tabernáculo, chamado também de primeiro véu. Essa cortina era feita de linho fino e sustentada por 5 colunas. Havia também uma outra cortina, véu, né, que dava entrada ao lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, sustentada por 4 pilares. Ela é frequentemente mencionada como segundo véu. Aquele que fala que quando Jesus morreu na cruz, ele foi rasgado de cima a baixo. Era esse segundo véu. O tabernáculo e suas cortinas e cobertura. Vamos lá. O tabernáculo tinha 10 cortinas de linho fino branco trançado e fios de tecido azul, roxo e vermelho. E nelas bordado querubins. Interessante, né? Se eles bordaram querubins é porque eles viram querubins, né? Deus, por certo, revelou a Moisés esses querubins. Glória a Deus. A medida total das cortinas era de 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1,80 metro de largura. Tinha também 50 laçadas de tecido azul e 50 colchetes de ouro para prender as laçadas, né? As laçadas estavam aqui e eles prendiam as laçadas. Agora vamos ver as coberturas ou telhado do tabernáculo, né? Ele tinha várias coberturas, né? A primeira foi feita de pelos de cabra, ou seja, 11 cortinas, medindo no total 13 metros e 50 centímetros de comprimento por 1,80 metro de largura. Também com 50 laçadas, né, e 50 colchetes de ouro. A segunda cobertura foi feita de pele de carneiro tingida de vermelho. E a terceira cobertura foi feita de peles finas, né, de animais marinhos, couro, né, de cor escura, sem nenhuma beleza aparente. Protegia da chuva e do calor do deserto. O segundo véu, ou a segunda porta, né, dentro do tabernáculo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, também fora feito de linho branco fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e também bordado com querubins. 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, fincadas em 4 bases de prata, e as cortinas penduradas com ganchos de ouro. Agora nós vamos ver o tabernáculo e seus utensílios móveis. O primeiro móvel, né, que estava dentro ali do tabernáculo era o candelabro, também conhecido como menorá, que significava, né, onde tinha lá acesas, né, as luzes acesas, então significava que revelação. Era uma luminária para iluminar o tabernáculo, para que o sacerdote pudesse enxergar e ministrar ali dentro. Porque não tinha luz elétrica como nós temos hoje, não tinha lampião, nada disso. Então esse candelabro fora feito para isso, para que iluminasse tudo aquilo e ele pudesse enxergar. Logicamente que tem aí os seus significados que nós vamos ver depois. Era feito de ouro puro batido, não era feito de madeira, era ouro puro batido, mas os seus cortadores de pavio, apagadores, também feitos de ouro puro. Na verdade, foram usados 35 quilos de ouro puro batido para fazer o candelabro e os seus acessórios. Não é pouco não, hein? O pedestal,
a haste, as flores, os botões do candelabro que formavam uma só peça com ele. Ele tinha 6 braços, 3 de cada lado e um no meio, formando 7 lâmpadas. Nessas lâmpadas era colocado azeite puro de oliva, batida, para ficarem sempre acesas. Elas não podiam apagar. Então essa era a função ali dos sacerdotes, Todo dia eles abasteciam ali com azeite puro batido, era um azeite especial, não podia ser misturado com nada, E tinha lá o seu significado. Então o primeiro móvel ali do tabernáculo. O segundo era a mesa dos pães da presença. Também era feito de madeira de acácia, revestida de ouro puro, e que media 90 centímetros de comprimento por 45 de largura e por 70 de altura. Tinha também uma borda e uma moldura de ouro puro, com 4 pés de madeira, revestida de ouro puro para sustentá-la. Também foram feitos pratos, tigelas, bacias e recipiente para o incenso, tudo de ouro puro. Eram feitos 12 pães da melhor farinha pura e eram colocados em 2 colunas de 6 pães, em cada coluna, representando, logicamente, as 12 tribos de Israel. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar o altar de incenso. Ele era feito de madeira de acácia, revestido de ouro puro, era quadrado e media 45 metros de cada lado e 90 de altura. Também foram feitos 4 chifres de ouro puro e colocados um em cada ponta desse altar. Também foi feita uma moldura para ele de ouro puro. Ele deveria ficar em frente ao segundo véu, o véu que dava entrada à porta do lugar santíssimo, do Santo dos Santos. Nele seria queimado incenso aromático todas as manhãs e ao entardecer. O incenso seria queimado continuamente. Os ingredientes para serem queimados, esse incenso, era o seguinte: bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro e sal. Deus descreveu os materiais que deveriam ser usados para esse incenso. E ninguém poderia usar essa fórmula, esses mesmos ingredientes, para fazer esse incenso para usar em casa, em outro lugar. Eles eram santos e eram específicos para serem usados ali dentro do lugar santo. Bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro e sal. Eles podiam fazer uma outra fórmula, para eles usarem, mas não essa fórmula que Deus deu ali. Era específica para ser usada ali dentro. Todos esses utensílios móveis, ficavam no lugar santo do tabernáculo, dentro do tabernáculo. Agora nós vamos ver o móvel que Deus mandou construir, que ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. A Arca da Aliança ou a Arca do Concerto. Depois nós vamos fazer um estudo específico sobre a Arca, Ela representava o que? A presença de Deus, a glória de Deus. Também chamada de Arca do Testemunho. Tanto a Arca do Concerto, como a Arca da Aliança, como a Arca do Testemunho, eram o mesmo significado. Ela era feita também de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Ela era como se fosse um baú, uma caixa, E media 1,10 m de comprimento, por 70 de largura, por 70 de altura. Foi feita também uma moldura, uma coroa de ouro puro ao seu redor. Foram feitos também 4 pés para sustentar a arca. E é importante nós informarmos também que para todos os móveis foram feitos argolas, ou de ouro ou de bronze, que eram fundidas ao redor desses móveis, tanto os fora do tabernáculo como os dentro do tabernáculo, para que pudessem ser carregados quando eles tinham que mudar de lugar, quando Deus os mandava ir para outro lugar. Para serem colocados nestas argolas, foram feitos também varais, para serem introduzidos nelas e então poderem carregá-los. Os varais eram feitos de madeira de acácia e eram revestidos de bronze ou ouro puro, dependendo do móvel que ia ser transportado. De fora do tabernáculo, como já disse, de bronze. De dentro do tabernáculo, revestido de ouro, madeira
revestido de ouro. Amém? Esses detalhes são importantíssimos. E para fazer toda essa locomoção aqui, né, não era qualquer pessoa que podia fazer. Tinham ali os homens específicos que faziam esse transporte, né? Eles foram ali consagrados por Deus para isso, os levitas. E sobre a arca da aliança, né, a arca do concerto, testemunho, tinha o propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa da arca, né, que fechava a arca. Ela era feita de ouro puro, tinha o mesmo tamanho da arca, 1,10 por 70, e sobre essa tampa propiciatória foram feitos 2 querubins de ouro batido puro e colocados nas extremidades da tampa, de frente um para o outro, e com as suas asas estendidas para cima, cobrindo a tampa. Uma asa batia na outra. E com o rosto voltado para a tampa ali, né? Ou como se estivesse olhando para dentro da arca propriamente. Dentro da arca foram colocadas as 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés, as segundas tábuas, né? Porque a primeira, elas foram quebradas. Quando Moisés viu o povo ali adorando o bezerro de ouro, ele jogou as tábuas no chão e quebrou. Aí ele teve que subir de novo na presença de Deus para Deus dar a segunda tábua da lei. E essa segunda tábua da lei, Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. Deus mandou colocar dentro da arca. E posteriormente, por ordem de Deus também, foram colocados mais o que dentro da arca? Um vaso de ouro puro contendo o maná. Você encontra isso em Êxodo 16, 11. E a vara de Arão que floresceu naquela disputa lá, que eles queriam saber por que só Arão, não sei o quê. Então, Deus deu essa inspiração para Moisés, que eles trouxessem ali, cada um, uma vara, né, de um pedaço de madeira, de uma árvore ali, um galho de uma árvore, e eles escreveram o nome de cada um deles, então, uma de cada tribo, e a de Arão estava lá junto. E Deus falou assim, aqui amanhã cedo aparecer florida, cheia de flores, essa é a que eu mandei. Essa é a pessoa que eu encarreguei para fazer o que tem que ser feito, para ser o sumo sacerdote e tudo mais. E quando eles foram ver no dia seguinte, a única vara que estava com o nome ali que floresceu foi a vara de Arão. Então isso aí devia ser preservado e colocado ali, né, para que todos soubessem disso. Quando Deus manda, ele sabe o que está fazendo e é aquela pessoa e não pode ser outra. Isso se encontra lá em Números 17, versículo 1 em diante, né? Amém? Então nós vimos aqui o tabernáculo e seus móveis, seus utensílios, um por um, item por item. Nós vamos ver depois o significado propriamente e vamos, né, fazer um estudo mais detalhado. Falei aqui um pouco dos significados, mas nós vamos ver depois com mais detalhes. E para terminar essa questão aqui, né, é interessante nós falarmos também do sumo sacerdote e dos sacerdotes, né? Porque Deus mandou também Moisés fazer uma roupa especial para eles, né? Eles também não podiam entrar com qualquer tipo de roupa, Deus mandou fazer roupa especial que tinham também o seu significado. A roupa do sumo sacerdote era uma e a roupa dos sacerdotes era outra. O sumo sacerdote era Arão e os sacerdotes, né, eram os filhos de Arão. Depois nós vamos ver o nome deles e tudo mais. A roupa do sumo sacerdote era composta por uma túnica, feita de linho fino branco, sem costura, uma sobrepeliz, ou manto do éfode, era uma peça curta, feita em azul, com uma abertura na cabeça, para a cabeça, e bordada com romãs em azul, púrpura, roxo e vermelho, essas 3 cores. Tinham também campainhas de ouro entre uma romã e outra. Uma estola, ou conhecido também como éfode, era feita de ouro, roxo, vermelho e linho fino torcido, entretecidos, com 2 ombreiras. O cinto também foi feito do mesmo tecido da estola. Tinha também 2 pedras de ônix gravadas os nomes das 12 tribos de Israel, 6 em cada pedra, 6 de um lado e 6 de outro. E foram colocadas nas ombreiras da estola, do éfode. Um peitoral feito do mesmo tecido da estola, num quadrado de 25 por 25, e nele colocada 12 pedras preciosas em 4 fileiras de 3 pedras cada um. As pedras eram sárdio,
topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. É impressionante isso, nós verificamos depois, né, na Bíblia, particularmente lá no Apocalipse, né, essas pedras aparecendo também. Nesse peitoral era colocado também o Urim e o Tumim, o juízo de Deus, né? O Urim e o Tumim, ele falava sobre o juízo de Deus. Uma mitra ou turbante de linho fino para cobrir a cabeça do sumo sacerdote, que tinha na parte da frente uma placa de ouro puro inscrita: Santidade ao Senhor. E por último, calções de linho que ficavam em contato com a pele, né? E cobriam da cintura às coxas do sumo sacerdote. A roupagem dos sacerdotes, filhos de Arão, eram bem mais simples. Uma túnica, um cinto, tiara e calções de linho por baixo para cobrir a sua nudez. É interessante dizer que tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote não usavam calçado nos pés, eles ficavam descalços. É importante nós ressaltarmos isso. Por isso também a necessidade que eles tinham de lavar os pés, as mãos e os pés. Amém? Glória a Deus. Eu sei que um estudo assim, muitas vezes ele é um pouco cansativo, falando de detalhes e tudo mais, mas eu creio que é importante. E no próximo estudo, que nós vamos falar mais assim, propriamente do significado de cada um deles, aí você vai começar a despertar e entender, né? Eu creio que quando a gente vai conhecer alguma coisa, algum produto que a gente compra, é importante, às vezes, nós lermos, né, aquele manual que vem junto, de instruções. Se você tiver algum problema, né, com o equipamento que você comprou, lendo o manual de instruções, ele vai te dar algumas dicas ali, se você tiver algum problema, para você entender o funcionamento dele. Então, para nós podermos entender o tabernáculo em si, é importante nós entendermos esses detalhes, né? O manual de instrução, para depois nós podermos entender o funcionamento dele propriamente dito. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro estudo, né? Ele não está completo, ele tem mais 3 partes pela frente, mas hoje era o que eu tinha para trazer para vocês. E na próxima quinta-feira, nós vamos complementar, então, eu vou trazer o significado de cada um deles. Eu creio que daí você vai ficar mais entusiasmado e vai ver o porquê da necessidade de nós conhecermos cada um desses detalhes. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, né? Encerrando esse estudo, pedindo que Deus abençoe você, sua família, seu lar. E se você tiver alguma questão, algum problema, apresente a Deus. Ele lá dos altos céus vê, contempla e estende a sua mão nos abençoando, ordenando os seus anjos que venham nos dar a vitória poderosa. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nós te glorificamos, Senhor, por esse estudo que nós iniciamos hoje sobre o tabernáculo e tudo que existe dentro dele, os materiais que o Senhor pediu para que fossem levantados, para que ele fosse feito. E sabemos que é um estudo maravilhoso, encantador. Vamos dar continuidade na próxima semana. E eu peço agora, Senhor, que a tua misericórdia e graça se estenda sobre o teu povo que está assistindo agora, Senhor, esse estudo. E abençoando cada um na sua necessidade individual, familiar, questões de emprego, de serviço, Senhor. Estenda a tua mão dos altos céus, que os teus santos e poderosos anjos venham com a espada desembainhada, quebrando, destruindo, expulsando todo o mal e trazendo a bênção, Senhor, que cada vida pede a Ti e necessita neste momento. Cobre-nos com Teu sangue, despede-nos na Tua paz. E nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.